Pessoal, é isso que o jogo começa a virar. A gente que analisa política já há algum tempo, a gente fica fazendo esse trabalho, a gente começa a perceber que às vezes a história se repete. O que está acontecendo no governo Lula é exatamente o que aconteceu no governo Dilma. Tá? O governo Dilma, depois de 2 anos de gestão, viu que se continuasse, se seguisse à frente, derrubaria o país. Seria uma tragédia tão grande, mas tão grande, que talvez o Brasil nunca mais conseguisse se recuperar. Então, assim, em momento algum, é interessante para a classe política como um todo fazer um impeachment de um presidente. Não é assim que funciona. Eles analisam muito, porque não é só o querer da oposição. Se dependesse da oposição, no dia 2 de janeiro, o Lula já tinha caído. Mas não é só da oposição. Depende também do Centrão, depende também até da própria base, que está insatisfeita com a gestão. Foi o que aconteceu com a Dilma. Ninguém estava gostando da Dilma Rousseff, e é por isso que a Dilma caiu. E eu já venho falando para vocês já há uns 3 meses que o povo não está gostando do Lula, que os deputados do Centrão estão detestando o Lula, que a oposição, essa não morre de amores pelo Lula mesmo. Mas os aliados do Lula como um todo agora já estão super arrependidos e já estão apostando no impeachment. Pois é, olha só essa matéria que saiu do Estadão ontem, e aí você vai ver se a coisa não está partindo para esse caminho. A matéria do Estadão diz o seguinte: deputados do PT reclamam em grupo de WhatsApp de derrotas. Governo trata melhor quem vota contra do que quem vota a favor, né? Após a sessão em que o Legislativo impôs sucessivos reverses ao Planalto, ou seja, uma surra, petistas temem instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma e que possa se repetir, e falam em perder feio nas eleições municipais deste ano. Gente, vocês têm noção do tamanho do estrago que o governo Lula está fazendo para a esquerda? Lembra quando eu falava para vocês, olha, o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder? Pois é, você vai começar a entender um pouquinho mais o que está acontecendo agora. Olha só, uma das mensagens que foram ditas aqui na matéria, né, do Estadão. No grupo de WhatsApp de deputados do partido, os parlamentares se mostram insatisfeitos com a condução do governo nas votações e até temem que a instabilidade política que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 possa se repetir, tá? Olha só, uma fala de um dos deputados, eles não quiseram colocar aqui quem é o deputado, mas olha só. As derrotas de ontem não acendem só um alerta na Câmara, transbordam para a rua, com um número grande de greves e paralisações no serviço público. O clima de insatisfação contamina a sociedade. Vivemos isso em 2014. É a história se repetindo com a extrema-direita organizada. É preciso enfrentar enquanto é possível. A questão não é econômica, é política, escreveu um parlamentar na manhã dessa quarta-feira, dia 29, um dia depois da sessão do Congresso Nacional, que sacramentou as derrotas para o Palácio do Planalto. Pois é. Resumindo o jogo, tudo que o Lula queria que caísse, ficou. Tudo que o Lula queria que ficasse, caiu. Resumindo o jogo, foi isso. Foi um recado claro do Congresso Nacional para que o Lula, entenda que o Congresso não gosta dele. Recado das ruas, esse já aconteceu também. Ora, a rua já disse, não gostamos de você. É só você observar as pesquisas. O mercado já se arrependeu. Mas vem cá, o porquê que o assunto está tão discutido assim, em tanta voga assim? Qual é o principal ponto que cravou a principal derrota do Lula? Você não vai acreditar. Não é pauta econômica, não é nada disso. Adivinha? É a saidinha dos presos. O Lula tá chateadinho. Por quê? Porque vai cair a saidinha dos presos. Ou seja, preso, bandido, não vai poder ir pra rua para poder fazer saidinha e assaltar mais gente e fazer igual aquele caso daquela senhora que eu disse para vocês de
78 anos, que o cara entrou, abusou dela e ainda matou a senhora. E o cara tava de saidinha. Esse tipo de coisa não vai acontecer mais. E o que o Lula mais ficou pesaroso pela derrota é porque a saidinha caiu. E aí, o negócio vai ficar mais feio. O Congresso vai ficar mais revoltado ainda. Porque o Lula, sabe, para surpresa de ninguém, vai usar quem contra o Congresso? O STF. Vai usar o STF para colocar na marra, contra a vontade do Congresso, contra a vontade do povo, a saidinha. Matéria do Globo. Para manter saidinha de presos, governo conta com o STF para reverter a derrota de Lula no Congresso. Querem judicializar as saidinhas, né? E essa publicação foi feita pelo Major Meca, que mandou o recado. Respeitar a Constituição e a vontade do povo é essencial, pois parlamentares representam a população e o judiciário não deve intervir nas decisões das casas legislativas. A esquerda frequentemente recorre à justiça para impor suas vontades, mas isso torna as casas legislativas obsoletas. Desrespeitar a família é ignorar a maioria dos deputados e senadores, permitindo que beneficiados por saidinha cometam novos crimes. É dever do Estado proteger as famílias, especialmente as inocentes. E aí é que entra a grande questão. Eles vão fazer isso. E ontem mesmo, já atuaram nesse sentido. Mas aí eu vou te contar um segredo. Não é nenhum dos indicados do Lula que foram nesse sentido, não. É o terrivelmente evangélico. Pois é. O André Mendonça diz que fim das saidinhas não vale para atuais presos. Governo celebra a decisão do STF. Pois é. O que adiantou, né? O Brasil já tem uma classe carcerária, vamos dizer assim, né? Um grupo carcerário gigantesco no Brasil. Esses vão continuar com saidinha. A Maria Helena, que é candidata pelo Partido Novo ao governo de São Paulo, né, ao município de São Paulo, escreveu o seguinte: a impunidade é um projeto de poder no Brasil. O ministro André Mendonça decidiu manter a saidinha de um preso de Minas Gerais, mesmo após a aprovação do Congresso que restringiu o benefício. A decisão abre portas para que mais criminosos tomem a mesma iniciativa e voltem a circular na sociedade. Em 5 anos, 7.809 presos utilizaram a saidinha e não retornaram ao sistema prisional de São Paulo. São os mesmos que, em muitos casos, voltam a cometer crimes e aumentar a insegurança nas ruas. Pois é, também não quer o Brasil refém? É só criticar, tá? Cuidado para não ser classificado como espalhador de fake news se você critica e se você diz que tá tudo errado. E assim, até gente forte do PT votou contra o Lula. Olha só. E aqui foi o Fabiano Contarato. O senador do PT, Fabiano Contarato, votou contra veto de Lula na saidinha e disse que é uma impunidade. E vamos lá. É o único, tá? Do PT. O único senador do PT que votou a favor da derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no projeto de lei sobre a saidinha temporária de presos, o Fabiano Contarato do Espírito Santo, disse que não apoiou a decisão do petista porque não acha razoável a quantidade de benefícios já existente aos presidiários. Segundo ele, os beneficiários passam a certeza de impunidade para as famílias de vítimas por homicídio. Nessa terça-feira, o Congresso Nacional rechaçou o corte do chefe do Executivo ao texto que buscou abrir uma brecha para permitir a visita de presos a parentes. Olha só, que coisa. O Fabiano Contarato é um dos petistas mais aguerridos. E aqui ele tomou a decisão certa, contrariando o partido. E é provável que ele vai sofrer alguma retaliação por isso. Então, assim, eu sempre disse para vocês que eu não estou aqui para julgar pessoas. Esse é o papel de Deus, julgar pessoas. Mas na minha função que eu assumi com vocês, eu estou aqui para analisar atos, e nem julgar, analisar atos. E esse ato do Fabiano Contarato merece parabéns. Ele que é delegado da polícia. Atua há muito tempo e sabe qual é a dor de uma mãe que sai com o filho no caixão enquanto o preso sai rindo da cara da família e da cara do delegado. Então, as convicções pessoais do Fabiano Contarato foram maiores, né, do que as convicções políticas. Nisso aqui, merece meus parabéns e merece meu respeito. Mesmo sendo do PT,
aí votou contra, né, as saidinhas. Isso é muito importante. Agora vamos lá. Por que eu digo para vocês que o impeachment do Lula está a caminho? A base forte, o núcleo de sustentabilidade do petismo, que foram os jornais, que foram os influenciadores, o Janones, que era um gigante nas redes sociais. Você não pode esquecer que o Janones tinha milhões e milhões de pessoas nas redes sociais, já afastou do petismo, já viu que foi traído pelo petismo. Agora até o Felipe Neto também já se tocou que o governo Lula, o que ele fala, se ele fala 1 quilo, não aproveita 10 gramas, né? Então, o próprio Felipe Neto partiu para as críticas contra o Lula. Olha só, o Jornal Razão publicou aqui. Influencer de extrema esquerda Felipe Neto se revolta com o Lula e dispara. Fico com cara de otário. E aqui, até um recado pro Felipe Neto, né? Valeu a pena, Felipe Neto. Valeu a pena você entender quem é o petismo de verdade. Você sempre soube. Só que assim, você gostou de ter um lado, né? Mas ser chamado de influência de extrema esquerda, tá dentro da extrema esquerda, porque eu sei que o Felipe Neto não é assim, tá, gente? Eu tô falando porque eu já vi quem era o Felipe Neto, não sei aonde esse cara se perdeu, porque lá atrás ele era um crítico da corrupção que existia no governo petista, da corrupção, mensalão, petrolão, e depois, no meio do caminho, o ódio ao Bolsonaro fez com que ele esquecesse tudo que aconteceu. Mas parece que agora o Bolsonaro não tá lá mais para eles criticarem, eles começaram a prestar atenção no Lula um pouco. Olha o que ele falou aqui. E eu fico de otário, eu fico de mentiroso, e o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula, eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. De taxar as comprinhas de menos de $50, eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula, eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa. Pois bem. E aí, cara, vai o meu recado aqui pro Felipe Neto. Felipe Neto, esquece Lula, esquece partido. Cara, é pelo Brasil. Você tá vendo que o Brasil tá afundando. Não adianta tampar o sol com a peneira, cara. E assim, é lógico que vai ter gente que vai te criticar, faz o L, não sei o quê. Cara, eu vou além, falo, cara, acorda, tá errado. Começa a acordar que esse negócio de extrema direita, não sei o quê, tá errado, você sabe disso. Então, ainda dá tempo de voltar pro lado certo. Esse é o caminho certo. É Brasil, tá? Esquece esse negócio de, extrema direita, extrema esquerda. Não, é Brasil. Você sabe que a coisa tá errada. Você sabe que o governo tá indo para um rumo, assim, um trem-bala fora dos trilhos. E você sabe que isso tá acontecendo. Então, acorda que ainda dá tempo. Pelo menos esse é o recado que eu mando. Até a Globo já acordou. Pois é. A Natuza, tá? Natuza Neri, ontem ela fez um editorial, logo depois das derrotas que o governo tomou, e ela chamou o núcleo do governo de medíocre, tá? Quem tá no Planalto não tá dando conta. Esse é o título, não vou colocar aqui por questão de direitos autorais, mas olha só, o núcleo do governo é politicamente medíocre, quem tá no Planalto não tá dando conta. O presidente Lula vai passar o feriado amargando uma coleção de derrotas que escancaram a fragilidade na articulação política do Planalto. O governo sofreu uma goleada no Congresso na terça-feira, quando parlamentares derrubaram a saída temporária de presos, mantiveram o veto de Jair Bolsonaro, que impede a punição contra fake news, e aprovaram decisões que vão na contramão do que o Planalto queria. Ou seja, aqui ela falou, esse é só o começo da goleada que contou não só com a jogada da oposição, mas da própria base de apoio do governo. Líderes tentam minimizar a derrota, mas nos bastidores já se falam em escalar novos nomes para uma reforma ministerial.
já tá todo mundo falando do tal do impeachment, gente. Não adianta que o jogo tá indo nesse caminho. Até a Daniela Lima, né, que é petista de carteirinha, o Marcel Van Hatten fez a publicação aqui, eu não vou colocar o áudio também, né, mas aqui, eis o vídeo mais satisfatório do dia. A Daniela Lima falando, olha, o Lula tomou uma surra feia, e o governo tá caindo rápido demais. Ela já tá contando com a queda do governo. Então, assim, é uma questão que não tem volta mais. Os petistas tentam dizer que é falta de diálogo, é falta de articulação política, é porque o governo não está dando conta de articular politicamente, então é por isso que ele está sofrendo essas derrotas, que não tem nada a ver com a economia, até que vem matéria como essa aqui, ó. Rombo fiscal é histórico, maior que na pandemia, quando estava praticamente tudo fechado, e os números assustam. Pois é, quando chega uma matéria dessa, quando chega numa situação dessa, a pergunta que se pode fazer é, dá para aguentar mais 2 anos? Porque nós estamos no meio do segundo ano, não foram nem 2 anos. Dá para aguentar mais 2 anos e meio com isso? Perdão, o Brasil vai conseguir se recuperar depois de 2 anos, mais 2 anos e meio? Cá entre nós. Vocês sabem que não. Então, assim, os críticos ao governo Bolsonaro já baixaram a bolinha, já murcharam, né? Já não tem mais o que falar. Quem era apoiador do governo, tá todo mundo pulando fora do barco. E enquanto isso, eu repito o que eu disse para vocês. Bolsonaro não precisa nem fazer oposição ao Lula. É só fazer o papel dele que a direita vai voltar, e vai voltar com força, porque todo mundo, como disse o Bolsonaro, já está com saudade do Bolsonaro, da direita, do Paulo Guedes. Só que eles não vão dar o braço a torcer, e como eu disse, é difícil, muito difícil, eles permitirem que o Bolsonaro se torne elegível novamente. Então o nome de apoio do Bolsonaro, e que provavelmente é Tarcísio de Freitas, vai voltar como um rolo compressor contra a esquerda. Então, assim, é bom já ir se acostumando, lembra? Pois é bom já ir se acostumando, que pode até não ser o Jair, mas é alguém pupilo do Jair Bolsonaro que vai voltar para a presidência, porque o mercado já viu, opa, ruim com ele, pior sem ele. Então, assim, o Lula provavelmente não vai ter sustentáculo, tá desenfreado para chegar até 2026. Então, assim, eu já tinha até feito análises aqui que, vão tentar segurar porque vai ser uma derrota feia demais. Mais um do PT cair, né? Mas pelo que eu tô percebendo, tá todo mundo já ligando o sinal de alerta, entrando em desespero e falando, olha, vai dar para segurar não vai aguentar chegar até 2026 não. Pode ser que Lula caia antes de 2026. Então, prepara aí que esse ano é ano eleitoral, não vai acontecer esse ano. Esqueçam. Mas se prepara aí que 2025 talvez já vem bomba aí, tá? Esse ano é ano eleitoral. Esse ano o impeachment do Lula vai ser a derrota nas urnas que a esquerda vai levar, segundo os deputados do PT no grupo do WhatsApp, tá? Que a esquerda vai levar nas urnas. É simples assim, tá bom? Gostou do conteúdo? Ficou até o final? Coloca no comentário aí. Desculpa a cara de sono, cabelo mal penteado, mas é porque a gente acorda cedo para gravar conteúdo, tem que separar material. Mas enfim, a gente tá aqui sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês. Se gostou, fala aí, gostei, fiquei até o final. Se não gostou, faz as críticas. É sempre bem-vindo, tá bom? Obrigado por tudo. Sempre um prazer estar aqui, tomar café da manhã. Hoje eu comecei o meu cafezinho assim, tomando o cafezinho da manhã aqui com vocês, tá? E meio-dia, põe água no feijão, tô de volta pra gente bater um papo e vamos cruzar os dedinhos e torcer que, sabe, esse impeachment aí venha logo, né? Abraço, pessoal!